Estamos de volta com a nossa aula sobre o que é o Espiritismo, utilizando o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. E recapitulando a aula passada, o padre chega para Kardec e fala assim: olha, mas a igreja não pode ser responsável, né, pelos abusos que foram cometidos por membros da igreja que não tinham estudo, não eram esclarecidos, né? E aí o Kardec fala: ok, mas será que os príncipes da igreja são pouco esclarecidos? Bispos, né? Tem pouco esclarecido? A autoridade eclesiástica é pouco esclarecida? Que coisa estranha, né? Então aí ele continua dizendo assim: se vocês toleram sermões, né, que são indignos, se vocês patrocinam a publicação de textos injuriosos e difamatórios contra quem quer que seja, né? Se vocês não se opõem às perseguições exercidas em nome da religião, é porque vocês estão aprovando tudo isso, não é? Bom, e aí chega um livre pensador e fala o seguinte: há momentos atrás, há poucos minutos atrás, você proclamou, né? Proclamastes a liberdade de pensamento e de consciência e declarastes que toda crença sincera é respeitável. O materialismo é uma crença, como outra qualquer. Por que negar-lhe a liberdade que concedeis a todas as outras? Então ele está dizendo que, em outras palavras, que Kardec está sendo contraditório, né? Que ele está falando uma coisa, mas fazendo outra, né? Está negando ao materialismo, né? A liberdade que ele está dando para as outras crenças, sendo que elas têm que ter a premissa de ser uma crença sincera, né? Que não faz mal a ninguém, que não persegue, que não faz mal a ninguém. Bom, e aí Kardec responde: cada um é certamente livre de crer no que quiser ou de não crer em coisa alguma. Então ele tá corroborando, ele tá falando, tá certo, todo mundo é livre. E não toleraríamos mais uma perseguição contra aquele que acredita no nada depois da morte. Assim como na promovida contra um cismático de qualquer religião, né? Então quer dizer que Kardec condena a perseguição. Ele não diz que tem que perseguir ninguém, ok? Então todo mundo é livre e não devemos perseguir ninguém. Combater o materialismo, combatendo o materialismo, olha só, não atacamos os indivíduos. Você não está atacando pessoas, ok? Você combater o materialismo não ataca os indivíduos, tá bem? Mas sim uma doutrina que, se é inofensiva para a sociedade, quando se encerra no foro íntimo da consciência de pessoas esclarecidas, é uma chaga social. Se vier a generalizar-se, então é uma doença social. O materialismo é uma doença social se ele começar a se espalhar. Pensem bem nisso. Agora a gente vai entender por que é isso, tá? Isso não foi dito assim somente por dizer. Vamos observar o que Kardec diz a respeito do materialismo. A crença de tudo acabar para o homem depois da morte, que toda solidariedade cessa com a extinção da vida corporal, essa crença materialista, tá? Que acaba tudo depois da morte, não tem mais nada, né? É completa anulamento de tudo. Você esquece de tudo, tudo que você estudou, por tudo que você lutou, tudo que você batalhou, tudo apaga-se, tá? Você apaga a sua existência, você deixa de existir, seus pensamentos, sua memória, tudo se termina, ok? Essa crença leva o homem a considerar um absurdo, um disparate, o sacrifício do quê?
do seu bem-estar presente em proveito de outrem. Quer dizer, eu vou me sacrificar para ajudar alguém, eu vou me perder meu tempo com quem quer que seja. Eu tenho uma vida só para viver. Não tem tempo para ficar perdendo com a caridade, com a bondade, com a honestidade, com qualquer coisa que seja. Não tem tempo para isso. Donde a máxima? Essa é a máxima do materialista. Cada um por si durante a vida terrena, porque com ela tudo se acaba. E olha bem, gente, o pensamento materialista, ele pode existir até mesmo dentro de lugares que são religiosos, tá? Não significa que você tem um título lá de membro da igreja, de membro de seja lá o que for, que você não seja um materialista, tá? Porque as pessoas, elas gostam muito de falar que eu sou isso, eu sou aquilo, mas a atitude dela é materialista, ok? Então, o materialismo, ele não é uma religião em si, ele é uma forma de pensar, de pensamento, ok? Que causa essa doença social, ok? De que você é uma pessoa que só vive por si, porque amanhã ninguém sabe do amanhã, o que vai acontecer depois. Você só tem uma vida, então o presente é o que vale e acabou por aí, ok? E continuando, na explicação do pensamento materialista, tá? A caridade, a fraternidade, a moral, em suma, ficam sem base alguma. Qual é a base que você cria a caridade? Em que base você se apoia para ser fraterno, para ter a sua moral? Fica sem nenhuma razão de ser. Ok? Então, olha, outra coisa, você também pode ser uma pessoa caridosa, fraterna, uma pessoa que tem uma moral alta, uma moral elevada e não pertencer a nenhuma religião. Você não precisa ser religioso para ser assim. Assim como você pode ser materialista pertencendo a qualquer religião. Você pode ser uma pessoa que frequenta lá o culto todos os dias, frequenta a Umbanda todos os dias, ser extremamente materialista. Como se você pode fazer o contrário, não participar de nenhum evento desse, mas ser uma pessoa completamente espiritualista, sem saber que você é. Sem entender, sem ter essa noção. Ser uma pessoa ignorante quanto a quem você é, como o seu pensamento reage ou age, né? Como o seu espírito age. Você pode ser uma pessoa ignorante a respeito disso, pensar que você não é espiritualista, mas na verdade você ser mais do que você imagina, ok? Bom, para que nos molestarmos, ele está perguntando, né? Para quê? Para que isso? Para que nos molestarmos? Isso é a pessoa materialista que pergunta, né? Para que a gente vai se machucar, se preocupar, né? Se perder o nosso tempo? Para quê? Nos molestarmos, nos constrangermos e nos sujeitarmos a privações hoje, quando amanhã talvez já nada sejamos. Para que eu vou perder o meu tempo se amanhã eu posso estar morto? Se amanhã acabou, o tempo está correndo, né? Para a pessoa que é materialista, o tempo está correndo, não tem tempo de olhar para as flores, sentir o perfume da flor, apreciar o pôr do sol. Não, o tempo é dinheiro, o tempo, né? Você tem que lucrar. O que vale é a matéria, em primeiro lugar. A negação do futuro, a negação de uma vida depois da morte, a simples dúvida sobre outra vida, são os maiores estimulantes do egoísmo. Origem da maioria dos males da humanidade. Ok? Isso vale para quem se diz religioso e quem diz que não acredita em Deus, tá bom? Você pode estar lá sendo religioso e não acreditar em nada daquilo que você tá pregando, sabe? Você é uma pessoa hipócrita. Bom, é necessário possuir alta dose de virtude para não seguir a corrente do vício e do crime, quando para isso não se tem outro freio além da própria força de vontade. Quer dizer que a única coisa que freia o materialista é a força de vontade dele. Porque
qual é a razão dele não ser uma pessoa que cai no vício ou no crime? Ele só tem a força de vontade para se basear. Qualquer coisa que ele não consiga, por qualquer motivo que ele não consiga como é que é? Você fala assim, se frear, né? Ele não tem freio lá, uma tentação qualquer pode levar ele pro vício ou pro crime. Porque ele não tem uma base na qual se sustentar, que é a força de vontade. Se ele tiver em depressão, ele pode ir pro vício, pode ir pro crime. Se ele tiver com qualquer problema, ele não tem um apoio espiritual. Ele não tem nada. Ele só tem ele tá só, ele se sente uma pessoa sozinha, sem nada, porque ele só se apoia no dinheiro também, né? O dinheiro ajuda ele a sobreviver. Dentro dessa forma de pensar, o dinheiro é super importante, porque sem o dinheiro o materialista não é nada, porque a única coisa que faz dele uma pessoa, um ser humano, é o dinheiro. O que torna ele uma pessoa melhor? A força de vontade e o dinheiro, né? Porque a matéria é que rege a mente de uma pessoa, sim, materialista. Bom, o respeito humano pode conter o homem do mundo, mas não contém aquele que não dá importância à opinião pública. Certo? Então você pode ter respeito, mas isso você não, esse respeito, como não tem uma base muito sólida, faz com que a opinião dos outros seja irrelevante. É aquela coisa assim, é a única opinião que serve é a minha, e quanto mais dinheiro eu tiver, mais poder eu tenho e mais eu posso ignorar os outros, certo? A crença na vida futura, né? A crença que a gente não morre, que nosso espírito é imortal, mostrando a perpetuidade das relações entre os homens. Quer dizer que a gente, além de não morrer, nós estamos perpetuamente em relação com os nossos irmãos. Certo? Então quer dizer que você tem um inimigo, você não vai matar essa pessoa para se desfazer dela, porque você sabe que ela vai continuar viva, te perseguindo. Ok? Bom, essa crença estabelece entre os seres humanos, os homens, uma solidariedade que não se quebra na tumba. Então você precisa perdoar os inimigos. Você precisa ser solidário. Isso tem uma razão de ser, não precisa porque é o acaso, é o nada. Ou então são negócios. Né? O materialista pensa assim, são negócios, eu sou solidário a você enquanto você é solidário a mim. E se você não for mais solidário a mim, eu não vou ser solidário a você e que se dane. E se você tá me dando lucro, se é uma vantagem eu ser solidário a você. Se não tiver vantagens, eu não quero saber de você. Né? Bom, desse modo, dentro dessa crença, essa crença muda o curso das ideias. Se essa crença fosse um simples espantalho, fosse uma coisa só para assustar as pessoas, não duraria senão um tempo curto. Assim como a gente vê em certas crenças que você fala, olha, o diabo vai te pegar, olha, o monstro, o bicho-papão, né? Então, isso é um espantalho, ok? Essa crença não é um espantalho. Mas como a realidade dessa crença é fato adquirido pela experiência, é um dever propagá-la e combater a crença contrária. A crença contrária é a materialista, tá? Não é as outras religiões, não tem nada a ver. É o materialismo. A crença contrária do espiritismo é o materialismo. Mesmo no interesse da ordem social. É o que faz o espiritismo e o faz com êxito, porque fornece provas e porque, decididamente, o homem antes quer ter a certeza de viver e poder ser feliz em um mundo melhor para a compensação das misérias deste mundo, do que de morrer para sempre. A ideia de morrer para sempre é uma ideia terrível. Por quê? Porque quer dizer que uma criança que nasce num mundo como esse de expiação, num mundo que a gente ainda tem muito que aprender para transformar esse mundo num mundo melhor. Uma criança que nasce num ambiente
só de caos, né? Drogas e sem comida, sem paz e tal. Aí ela vai e morre prematuramente. O que foi da vida dela? Não foi nada. É algum, né? Qual é a esperança que isso traz pro coração das pessoas? Nada. Não traz esperança nenhuma. Né? Só entra em depressão. O ser humano só entra em depressão nessa crença materialista que não existe nada depois da morte. E o espiritismo ele mostra com provas, né? Com fatos e provas que a vida continua. É só você estudar mais a fundo se você quiser conhecer esses fatos, essas provas. O pensamento de ser aniquilado, de ver os filhos e os entes queridos que lhes são mais caros, perdidos, sem remissão, sorria um bem limitado número, acreditai-me. Quer dizer que pessoas que acreditam nisso, que a gente pode ser aniquilado, a nossa existência acabou, é uma coisa que faz bem a poucas pessoas, não são muitas pessoas que ficam felizes com isso, tá? É o motivo do tão pequeno êxito, essa crença, né, materialista é o motivo do tão pequeno êxito obtido pelos ataques dirigidos contra o espiritismo, em nome da incredulidade, os quais não lhe produziram o menor abalo, ok? Então, esses ataques não abalam o espiritismo, só tornam o espiritismo mais forte, tá bem? Eu espero que vocês estejam gostando. Um grande beijo a todos, até a próxima. Tchau, tchau.